Bom, estamos gravando. Vamos tentar fazer isso em menos tempo, né? Não precisa ser as mesmas 2 horas do dia do trabalho. Principalmente daqui a pouco eu preciso ir no mercado comprar kit de cachaça, goiabada, para voltar para São Paulo. Se vem para Minas e não voltar com porta-mala cheia, é desperdício. Certeza. Pois é, não deu tempo de pegar o queijo da Renata, né? O que é o requeijão de corte para Renata. Requeijão de corte é isso, é compra aqui no mercado. Então. Tá tranquilo. Eu conhecia como requeijão de barra, né? Sei. Mas... então, é que ela pediu, mas aquele dia foi muito corrido. Aí não deu tempo de pegar mesmo, não. Só faltava ainda ter que pegar um requeijão aquela hora e chegar aqui 1 da manhã, né? Pois é, por isso que eu nem falei nada. Mas eu não esqueci, Renata. Depois você vai ver a gravação, você vai ver. Bom, gente, a notícia, a principal é efetivamente o negócio da Coursera. Eu tive 2 interações agora essa semana, uma na quinta com a própria Coursera e a Alicia, que é a responsável educacional do BRI. E foi engraçado, porque a Alicia eu peguei ela meio que de atravessado num evento lá em Toronto, conversei o que eu queria fazer, mas ela não entendeu o tamanho, a dimensão do negócio, né? E eu nunca tinha encontrado com ela chegou agora, depois que eu já tinha passado por Toronto, então ela é dessa turma que eu fiquei conhecendo nessa viagem, né? E aí, quando nós começamos a falar em criar uma segunda instância do curso, que ficaria sob a responsabilidade do BRI Brasil, né, a menina fez uma cara de pasmo, assim, no meio da interação, que deu até pena, né? E aí ela virou e falou, não, eu não estava sabendo que era um negócio de tamanho, vou ter que alinhar com o Dom, e ela ficou super tensa, né? Mas a turma da Coursera deu seguimento na conversa e começaram a perguntar, não, mas você vai traduzir o quê? Né? Tem muito texto que é texto externo e precisa ver como é que fica os copyrights. Eu falei, olha, gente, copyright eu entendo o seguinte, se o bichão está liberado na internet para qualquer um acessar, qualquer um pode acessar e fazer o que quiser. Se a gente decidir traduzir algum desses textos, a gente vai dar crédito e na tradução vamos colocar o link para o original. Ou o cara vai ser instruído a usar um Google Translator, alguma coisa nesse sentido. Mas nós não vamos violar nenhuma prática de copyright na nossa tradução. O que a gente tem atenção é que não basta você meter subtítulo, né, ou legendar um vídeo e achar que esse curso está preparado para o português. Porque o cara que não consegue nem ouvir um vídeo e precisa da legenda, quanto mais escrever em inglês um assignment e propor isso ou participar dos fóruns de discussão, né? Então você precisa de um trabalho maior de tradução. Aí elas viraram e perguntaram, não, mas e como é que você vai fazer com a gestão dos fóruns, essas coisas? Eu falei, exatamente isso na minha turma. Nós vamos tomar conta de tudo, desde dos assignments e dos fóruns de discussão até a tradução dos materiais e sugestão de material alternativo em português. Né? Se não fizer isso, não vai ser possível você achar que um cara que fala inglês mediano para baixo conseguir essa certificação, e nós vamos deixar essa pessoa de fora. E eu não sei o que é pior, o cara não participar porque ele não entende o inglês, ou ele achar que ele pode participar e pagar, começar a ver as coisas com legenda e ter que apresentar os documentos em inglês. E não adianta falar que você pega o texto em português, joga no Google Translator e apresenta a versão em inglês, porque português é uma língua bem chatinha para o translator produzir alguma coisa que preste. Aí ficou combinado que a Coursera já ia preparar isso assim que o Dom desse um ok. E a Alicia foi então falar com o Dom. Deu umas 2 horas. Ela me mandou um e-mail falando, olha, o Dom já deu ok, ele vai viajar e já fala com o INSEAD.
conversar. Aí eu marquei com ela ontem, ela veio com a mesma história. Ó, o Tom disse que está ótimo, precisa só combinar com o INSEAD, ele vai estar viajando direto as próximas 3 semanas, vai para a Ásia, vai para a Europa, vai para não sei aonde, e numa dessas ele vai visitar a INSEAD. E aí em INSEAD ele combina com os caras e vocês começam a trabalhar. A gente já dá o acesso ao curso, a Coursera já começa a preparar esse deployment, e aí a hora que a INSEAD der ok, o negócio já está andando e vocês põem o curso no ar. Tá? Para mim está ótimo. Né? Tem aquela coisa da Coursera já liberar o texto dos vídeos, então a gente não tem que fazer a pior etapa, que é a transcrição do que os caras estão falando. A gente vai poder ir direto para os arquivos SRT, né, e já gerar as legendas. A gente só precisa enviar o arquivo para os caras e os caras carregam no vídeo. E o mais bonito de tudo é que o revenue share é 1/3. Né? Nós vamos ter partes iguais, BR Canadá, INSEAD e BR Brasil. A Coursera deve ficar com uma parte desse curso, mas o que sobra para ser dividido entre as instituições, nós vamos estar no mesmo nível que as outras duas. Não vão dizer, olha, vocês que só estão fazendo a tradução, então ficam com uma parte menor. A gente está com os sócios iguais dos caras, o que é bom pra cacete pra gente. Né? E nesse meio caminho, eu acho que uma das coisas que a gente vai fazer, a hora que for fazendo a tradução, é documentar esse processo como um todo, e a gente fazer o próprio processo de tradução como um case do curso. Porque é uma daquelas coisas que tecnicamente só nós conseguimos fazer isso ainda, né? De montar uma estrutura distribuída com participação nos resultados, que consegue apresentar uma tradução e a gestão de um material de forma colaborativa, auto-organizada. Eu publiquei lá o volume de trabalho, então dá para vocês perceberem que tem trabalho para todo mundo que quiser participar, né? Então, acho que 100 e tantos vídeos que a gente vai ter que legendar, não sei quantos textos, 6 trabalhos para corrigir, e mais os fóruns que vão surgir. Mas o que vai acontecendo é isso, todos nós vamos nos colocando nesse mercado como gente que realmente está fazendo e efetivamente cavando o nosso espaço aí. Muito bom. Bom, esse trabalho, assim, é perfeito. Essa questão da tradução, a oportunidade de divulgar isso para o mercado, eu acho que é fantástico. Como que... Desculpa, estou chegando hoje, né? Então, como que a gente trabalha para já montar a divisão dos trabalhos? Eu estou Jerônimo para tudo que tiver aí para fazer. Em questão de tradução, vindo textos, é mais fácil. É subir textos na plataforma e aí... É só ir entrando nos textos e cada um vai traduzindo o que eles chamam das strings, né? Ou parágrafos. Dependendo da ferramenta, eles fazem um corte. Alguns cortam nos pontos finais, outros cortam só na mudança de linha, né? De um parágrafo para o outro. Mas o que acontece é que todos eles medem a participação no número de palavras que você traduziu ou que você editou. Então, aquela coisa, se você tem alguém que é mais fraco na tradução, ele vai exigir que alguém faça a revisão do texto dele. Então, isso aí aumenta o trabalho, ele acaba recebendo um pouco menos pelo que ele trabalhou, porque a qualidade não é tão boa, e eu acho isso uma coisa razoavelmente justa, entendeu? Se dois fazem o mesmo trabalho, aquele trabalho acaba representando um pouco menos de receita. E todo mundo fica atento para sempre a tradução ser o mais fiel possível para gerar menos revisões.
Mas a gente consegue medir tudo isso e daí isso dá a participação na receita do todo para ser calculado. Com relação à gestão dos fóruns de debate, essas coisas, eu ainda preciso ver, né, do total que vier, como é que a gente divide pelas pessoas que vão fazer esse trabalho de interagir nos fóruns ou de coordenar a correção dos trabalhos, né? Você tem que apresentar alguns textos, é meio peer review ali, quer dizer, um aluno corrige o trabalho dos outros, então dá um pouco de produtividade nesse negócio. O trabalho é bem menor do que você ter que ficar revendo um a um. Mas é sempre bom ter alguém da equipe dando uma olhada no que está sendo produzido para fazer vamos dizer, um quadro geral de como é que está vindo a evolução das pessoas dentro do programa. Hoje a gente vai usar a plataforma da própria Coursera, a gente tem uma plataforma própria, porque eu lembro que quando a Coursera tentou fazer aqui no Brasil o grupo Global Translators Community, eles usaram o pessoal lá acho que era Paul Lima, alguma coisa assim, o Instituto lá do Sul também, e eles estavam utilizando a ferramenta Transifex para isso. A gente vai... eu não sei se a Transifex, eu não entendi bem o nome da plataforma que eles têm, mas eu acho que não necessariamente precisa ser a plataforma da Coursera. Se a gente só fosse gerar as legendas, aí sim, seria a plataforma deles. Eles iam dar acesso e a gente entrava lá. Como nós vamos fazer uma instância nossa, nós vamos receber os arquivos, traduzir esses arquivos e enviar. Aí a gente poderia usar a Transifex ou a Crowding. Eu prefiro a Crowding por conta de custo. O que na Crowding custa $100, na Transifex custa 147. Então, é uma boa diferença. Nós não estamos ainda usando para os artigos do BRI, porque eu preciso exportar os PDFs para o Word, limpar os Words, porque quando você faz essa exportação, tudo que é footnote, tudo que é quadro de highlight de uma frase, né, ou qualquer coisinha assim, ele insere no meio do texto. Então você tem que passar lá e ainda apagando referência numérica, tem que dar um geral no que está acontecendo para a gente poder traduzir. Foi assim no livro do Don Tapscott. E como a gente não deu essa limpada antes, tinha umas frases que pareciam meio perdidas lá. A gente foi ver, era o rodapé da página. Né? Às vezes vinha uma numeração, era o número da página que não tinha apagado direito, umas coisas desse tipo. E hoje já tem alguém trabalhando nessa limpeza aí? Ainda não. Tem quanto de material? 50 artigos. 50 artigos? Isso para fazer no Trello, eu acho que não é bem fácil de distribuir, cara. Põe cada artigo como uma tarefa, e aí a gente vai se auto-atribuindo, né? E a gente pode botar uma coluna referente à revisão, né? Então, seria esperando, né? Convertido, sendo limpo e sendo revisado, e a última coluna feito. Aí já sobe no cloud. Perfeito. Então, eu acho que é o seguinte, a gente podia fazer uma... Deixa eu dar uma pensada como é que eu vou fazer naquilo que a gente combinou para escolher os artigos. Não dá para subir os 50 de uma vez, porque ele não cobra pelo que está sendo traduzido, ele cobra pelo tamanho das palavras que estão estocadas lá. A gente botar 50 e ir traduzindo um por vez, custa caro e não é eficiente, né? E aí a gente dá uma escolhida vamos dizer, eu não gosto de falar em votação, mas a gente diz o seguinte, quem tiver mais gente querendo traduzir, a gente sobe o artigo, alguma coisa desse tipo. O legal é que fazendo essa esteira no Trello, a gente vai ter o total de arquivos que já estão preparados, né? A partir dali, a gente já tem condições de tomar essa decisão de quantas pessoas a gente precisa e quantas pessoas... Ou ele estando preparado, a gente já sobe e já começa a traduzir, né?
Quem vai ficando preparado primeiro vai subindo, já vai traduzindo, já vai entregando. Meu, é fantástico isso. Você estuda... Você prepara isso lá, Gustavo? Posso, sem problema. É fantástico porque olha quanta coisa a gente faz ao mesmo tempo, né? A gente estuda inglês, né? A gente traduz o artigo, estuda blockchain e ainda gera conteúdo para o bem comum. É isso aí. Ainda vai ganhar uma grana. Ainda vai ganhar uma grana. É sempre bom, né? Essa parte do dinheiro. E aí vem a parte boa. Fazendo tudo isso ainda ganha uma grana. Sim, a gente tem pelo menos alguma coisa já construída em relação a glossário de termos, porque esse trabalho de tradução o mais interessante é a gente conseguir equalizar termos com a mesma tradução para todo mundo. A gente tem essa base centralizada ou ainda não? Não, ainda não. Isso a gente pode montar um glossário na hora que estiver usando o crowding. Legal. Montar lá, né? Tinha gente que sabia mexer com memória de tradução, essas coisas. Então tem uma parte de automação de processo que seria legal a gente começar a entender antes de subir o texto, porque isso acelera muito. Então você sobe ele atrelado ao translator, ele já dá uma passada grosseira no negócio. Então você já parte de um trabalho mecânico feito. Então quando eu traduzo, né, eu costumo às vezes fazer isso, pego um texto muito grande, eu passo no translator e daí vem em cima do material do translator ajustando com o que aconteceu no texto. Para mim é mais produtivo do que eu ir lendo o negócio e escrevendo o que está acontecendo ali, né? Uma geralzona no parágrafo. Parágrafos longos, então isso é mais produtivo. Mas precisa configurar a ferramenta. Isso é configuração em cima de API, né? Você tem que entrar na API do Google. E aí, essa parte ela é paga, tem umas coisas assim. Então, é um negócio que a gente tem que fazer junto para isso entrar. Quer dizer, pode usar a conta que a gente tem do BRI para fazer toda essa parte que é cobrada pelo Google, mas se a gente consegue produzir em português um texto desses, né, rediagramar ele em português, compartilha com Toronto para Toronto ver que a pesquisa já está rodando, né, e já começa a sair coisas, isso conta pra caramba a nosso favor, entendeu? Show. A gente faz essa sincronização o quê? Uma vez por semana? Uma vez a cada 15 dias? Olha, cada um pode chamar a hora que achar que precisa, entendeu? Eu não gosto de deixar passar uma semana sem a gente conversar. Como nós conversamos na última quarta-feira, que foi dia 1º, e aí eu estava em segunda e terça, por conta do doutorado, eu já fico meio fora do ar, e essa viagem para BH tomou um monte de tempo, né? E aí eu marquei para sábado. Não, tá perfeito. Eu acho que foi o Gustavo, né, que falou que ia criar a estrutura lá no Trello? Isso, o Gustavo... Já estou mexendo aqui. Ele ainda não falou a palavra mágica, entendeu? Jerônimo. Então, é ele. Pronto. Vou jogar aqui. Não, show. A gente já vai trabalhando, tentando fazer o mais próximo possível, encher a última fila lá. Eu acho que antes da gente jogar pro crowding, né, o nome? Isso. A gente faz uma outra sincronização para a gente dar sequência no trabalho. É isso aí. Cal, como é que você vai falar da questão do Jerônimo na sua tese de doutorado, cara? É a coisa mais simples. Isso? É a coisa mais simples. Porra. Vou contar história na minha tese de doutorado. Você não tá entendendo, meu. Eu vou escrever um negócio que... Essa tese aí é a tese que eu quero ler. Evidenciado em vídeos, hein? Vai ser... Olha lá, a Renata tá falando. A gente pode ir limpando os textos antes de escolher a ferramenta de tradução, entendeu? A gente pode fazer isso. Por que não? Por que a gente não pode se antecipar? Na verdade a gente já vai até começar, né? Acho que o Gustavo já liberando a estrutura lá no Trello, sair fazendo, assumir um texto, já começar a limpar
e alimentando a última coluna de textos prontos para subir em qualquer ferramenta. É isso aí. Ah, maravilha, porque aí pelo menos a gente já consegue preparar os textos para eles serem traduzidos, não importa qual ferramenta a gente venha utilizar. Desculpa cair de paraquedas na pergunta, Gustavo, é que eu não sei quando a minha conexão de internet vai estar boa para eu poder falar. Desculpa mesmo, tá bom? Era só isso. Tudo bem. Continuo. Não tem que pedir desculpa não, Renata. Era o Ozzy falava, né? Que onde não tem pecado, não tem perdão, né? Isso aí. Eu gosto muito dessa noção. Pois é. Ô, pessoal, me tira uma dúvida, rapidinho. Em relação aos Jerônimos, porque vai surgir vários Jerônimos aí dessa questão do curso, do Coursera, mas aí a gente já tem também o levantamento da concentração dos Jerônimos antigos, que a aula da FGV lá, que a gente estava discutindo, que foi o que gerou também essa sincronização aqui. Eu queria saber como é que vai ficar essa questão de administração dentro dos próprios Jerônimos que são levantados. Como é que vai ser a ordem de prioridade em relação ao desenho? Como é que seria? Como é que eu posso dizer assim? O target de entrega de cada Jerônimo desse, independente Quem grita Jerônimo diz quando é que ele vai entregar. da temática. É simples assim. Não tem ninguém para gerenciar ninguém aqui. Quando alguém grita Jerônimo, como o Gustavo fez aqui, ele acabou de assumir um compromisso com outras 14 pessoas. Né? E isso está gravado em vídeo. Né? Então ele falou que ele entrega. Né? E o que eu vou fazer? Vou botar todos os textos que eu já dei download numa pasta e vou compartilhar com o grupo. Qualquer um pode pegar um desses textos lá no Acrobat, gerar o arquivo em Word, subir o arquivo em Word, ou já limpar o arquivo Word e colocar, fica à disposição. Eu vi aqui no Trello, acho que o Gustavo já está criando, ele está criando um quadro privado, depois eu acho que ele vai liberar para a gente. Conforme você vai pegando o arquivo, gera um itemzinho na primeira coluna. Eu esqueci, eles não chamam de quadro, é um... Coluna, enfim, dentro da coluna a gente gera um item com o nome do arquivo e coloca o nome da pessoa. Subir o arquivo, a hora que você subir os artigos, eu me comprometo a entregar a primeira coluna toda com eles já. Então começa só um processo de deslocamento, quem for se assumindo, entendeu? Porque daí já fica tudo montadinho e não fica, a gente sabe que tá tudo aqui, entendeu? Eu entrego com tudo aqui. Senão depois fica, peguei aquele artigo, trouxe para cá, aí eu uso um padrão de nomenclatura também para ficar organizadinho, entendeu? Então, beleza, eu vou pegar a pasta nesse final de semana, vou ver todos os artigos que eu tenho, que eu não tenho, vou baixar e subir e compartilhar a pasta para já colocar aí. E aí você toca. Eu pensei em já pegar aqueles que estão na aula da FGV. Então, beleza, pega os que estão lá, vai colocando, aqueles são alguns e eu vou vendo os outros que faltam. Tá. Não necessariamente a gente precisa fazer esse processo linear. Sobe tudo, para daí do tudo, vai gerando a próxima fase, mas a gente o que tem já vai andando e os próximos vão vindo. Porque tem alguns que não estão abertos para download. Eu vou pedir para a Toronto liberar lá. Tá. Beleza. Carl, pelo que eu estava vendo, só dando até uma pausa aqui nesse assunto, eu estava vendo das outras sincronizações, o trabalho que a gente tem que fazer para todo mundo conhecer no grupo é preencher aquele Excel, né, com seus dados e alguma ideia que você tenha, e de restante tem mais alguma coisa que a gente precisa para garantir que a gente está trabalhando tranquilo nessas atividades? Não, garantir que você está trabalhando tranquilo, você sempre vai ter fazer. Dia. Né? Você vai estar interagindo. Ali é para todo mundo saber quem você é. Perfeito. Tá feito. É só você mostrar e participando das interações e conversando no grupo lá no WhatsApp ou no Discord. Discord? Tem um grupo no Discord. A turma que discordou, não sei. Eu gosto do nome da ferramenta, mas às vezes eu tomo uns sustos com ela ainda. Mas mesmo, sabe?
Só tem eu online lá agora. Então, esse link do Discord, ou para acessar o grupo lá, como que a gente faz? Eu não achei ele aqui na base comum do Trello. Eu acho que tem algum lugar no grupo aqui. Aliás, tem alguém, acho que foi o Beto, que estava falando que os links não estavam, tinham links que não estavam funcionando. Alguém reclamou que tinha alguns dos links antes do Trello. Bom dia. Um dos links estava sem funcionar. Eu vou colocar aqui no chat o link do Discord, pode ser? Pronto, pode. Pode. Eu tinha falado também o do Trello, mas aí o Trello era questão de acesso, acho que o Lucas resolveu isso pra gente. E o outro eu não lembro qual que era. Mas tá ok, agora tá tudo funcionando. Agora eu vejo isso, pode. Renato, você disse que o quadro está privado? Eu acho que não. Você confere lá pra gente? Confiro. Sobre o certificado lá, da Coursera. Agora não tá mais, não. Nossa, né? Sobre o certificado do Coursera. Aí a gente entra normal como se fosse aluno, e aí faz o curso dele, tudo, e aí no final o certificado, certo? Só que para quem paga. Beleza. O certificado, quem quiser o certificado tem que pagar. Não tem muito jeito. A Coursera é assim, fazer o curso você pode, mas para sair com o certificado dela você tem que cacifar. Beleza. Tô vendo aqui. Feito, gente. Beleza. Feito. Esse convite tá inválido, o do Discord. Também. Pois é, esse link é que estava dando problema. Tá, daqui a pouco eu gero um link novo do Discord aí pra ver o que aconteceu. Fechou? Aí eu atualizo lá já joguei lá no Trello também. O Olavo tá pedindo os links dos Trello aí. Vou jogar no grupo aqui, aquele e-mail que você passa pra gente, Carl. Ah, tá. Eu enviei aí, desculpa. Mas eu enviei o link do Trello. O link do Trello, eu acho. Eu mandei aí. Vou mandar um novo do Discord também aqui. Ixi. Bom, vamos dar andamento, já 8h30. FGV. Todo mundo está trabalhando nas suas frentes de aula. Uhum. Eu estava falando com o Gustavo, queria pegar organizações distribuídas, mas ele viu que a gente deu uma andadinha agora lá na conversa em Lavras, e a conversa para a aula de organização distribuída já está bem adiantada, a gente só precisa começar a detalhar alguns conceitos. Queria saber como é que está o trabalho de vocês, como é que está indo, se alguém precisa de alguma ajuda, tiveram acesso aos artigos, se falta alguma coisa. Cal, a gente poderia indicar coisas que não são do BRI como referência para os alunos? Claro, a gente não... Porque o artigo das organizações prósperas é uma boa referência para esse... Sim. Não, é o que eu falo, a gente não sabe tudo, mas também a gente tem o WhatsApp de quem sabe, né? Então, o que nós não sabemos, nós sabemos quem sabe e a gente leva, entendeu? Nós temos acessos, a gente pode indicar quem a gente quiser. A grande sacada de ser absolutamente independente é que nós não precisamos determinar ou fazer uma curadoria em termos de conteúdo por causa da organização que está publicando ele. A gente vai em cima da referência. Ótimo. Até porque tem muita referência nesse assunto que está sendo criada por você, vem sendo criado nesse trabalho de vocês aí, né? Dessa rede. Exato. Queria só falar um pouquinho do desenvolvimento da aula 6, que eu e o Natanael estamos na frente, que é blockchain na indústria financeira. A gente se encontrou ali na BitConf e a gente trocou uma ideia durante o almoço a gente trocou a ideia do que ele vai abordar, do que eu vou abordar,
e a gente definiu o dia dessa semana, acho que vai ficar na terça-feira, para a gente se encontrar e começar a elaborar a aula em conjunto, porque ele vai abordar uma parte relacionada ao ecossistema, dessa revolução, e eu vou falar mais dos impactos mesmo, né? Então, tá nesse pé aí a aula 6. Tá. Eu queria saber, eu tinha falado lá no chat a respeito da aula Fundamentos da Blockchain, que está com a Renata. Eu não sei se ela vai estar por aqui. Porque eu queria saber como é que está funcionando essa mecânica de... Porque assim, eu abri lá a pasta e ela só tem o arquivo. Renata está aí, se tiver pode falar. Ela tá meio indo e vindo, porque ela tá de plantão hoje. E vamos ver se ela pode. É que eu queria só ver... Então eu vou falar com ela depois no privado do WhatsApp. Porque eu queria pegar essa aula e ver se ela já caminhou com alguma coisa, como é que ela tá, e dividir com ela esse Jerônimo. Tá bom. Não, combina com ela e aí ela te coloca. Eu sei que ela estava estabelecendo os programas dela a partir do dia 17, ou qualquer coisa nesse sentido. Em relação à estrutura de aula da perestroika, está todo mundo pensando em botar um treco no meio da aula? Porque tem toda aquela lógica, né, deles, do Learn Experience, que a gente testou que vai usar. Aí a Ana Paula, a Tatiana, não lembro qual das duas, fez um documento para a gente ir preenchendo de forma colaborativa. Eu fiz um rascunho com os tópicos da aula da história para ter uma ideia do que tem que fazer. Mas eu chegar na mulher. Olha, eu falhando. Eu não vi. Não conseguiu ver, né? Eu escrevo aqui, mãe. Vê se melhorou. Estão me ouvindo? Agora estamos. Então, aquele documento lá é só um rascunho mesmo para a gente poder dar uma olhada ali e ver se a gente vai seguir mesmo a ideia. Eu conversando com essa questão do treco, a gente imaginou fazer uma gamificação nas 4 últimas aulas. Aí a gente ainda vai conversar com a Renata, com o pessoal que está envolvido nas últimas aulas. É interessante, sim, fazer alguma coisa exatamente com uma das 4 últimas aulas. Na aula de organizações, a gente tinha uma dinâmica que o Oswaldo gostava de fazer, que a gente chamava de balé sistêmico, né? Eu estava imaginando ele também, Paulo. Então, quando for falar de organizações distribuídas, fazer mesmo essa dinâmica, botar o pessoal para sentir um pouco na pele como é que a coisa funciona. Eu acho que em alguns a gente pode brincar com alguma cripto própria nossa na aula de finanças. Eu acho que dá para, em várias delas, pensar numa atividade para ser feita. Faz sentido, na minha visão, botar o pessoal para sentir alguma coisa, porque se não fica só no teórico, eles costumam reclamar. E também faz sentido botar eles para pensar fora do ambiente da aula. O brasileiro tem muito essa coisa, já estou assistindo aula, tem que fazer trabalho, puta de um saco, mas a gente não pode cair nessas armadilhas pensando só na avaliação do que os caras estão querendo fazer a respeito. Nós precisamos fazer eles entenderem do que está acontecendo, senão o nego chega no final do curso e fala, pô, eu estou com mais dúvida do que eu tinha, não entendi direito,
e ele acha que a culpa é sua que não conseguiu traduzir no curso a preguiça dele, né, de sair pesquisando, lendo. Ele acha que senta lá durante 3 horas e está tudo ok. A turma avaliava muito bem quem ia lá contra case, né? Porque contra case você não precisa parar para pensar, a pessoa olha, acha que entendeu e segue o jogo, né? E ele sai sem nenhum tipo de base teórica para entender o que é o blockchain e os impactos que isso vai dar. Ele só fica olhando lá e fala, a BM fez isso, a outra empresa fez aquilo, essa empresa está fazendo assim, está fazendo assado, e não pega o todo como era o nosso objetivo. Ô, Cal, bom dia a todos. Bom dia. Tá escutando? Em cima dessa pergunta, nós estamos com a última aula de transformações sociais, e aí até passando um pouquinho do que está acontecendo, Gustavo também tá, a gente trabalhou numa ideia de vir mostrando mesmo como está se formando essas transformações, e aí um pouquinho sobre gerenciamento de identidade, sistema de pagamentos, algumas outras, remessas e tal. E deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que tem disponibilidade de adiantar algum assunto? Por exemplo, eu acho que é uma referência boa, que está até no Blockchain Revolution, sobre o Hernando de Soto, adiantar algum material desse para o pessoal vir preparado para essa teoria dele de inserção dessa parte que não está no capitalismo, meio no esquema de sala de aula invertida, produzir algum vídeo que o pessoal possa ver antes, para chegar um pouquinho ambientado com a ideia, claro, se essa ideia também for boa, né? O pessoal só ter um pouquinho dessa teoria antes, para a gente, às vezes, não precisar de voltar ou desenvolver uma ideia e depois, ali na aula, e já partir para a questão de transformações sociais. Você acha que isso cabe lá na FGV? Eu acho. O que vocês acham? Eu gosto da ideia. Então, pode... Quem é que assumiu essa aula para fazer? Eu e Gustavo. Então você que me diz o que você vai fazer, não é o contrário. Então beleza, então. Então tá. Eu estou só perguntando a questão técnica. Não, o material todo vai ser disponibilizado antes, entendeu? Então o objetivo é que esses caras leiam essas coisas e venham. Por isso que a gente está falando em traduzir para até os preguiçosos que não gostam de ler em inglês chegarem com alguma coisa, entendeu? O que não dá é para a gente, que foi o primeiro pacote que nós fizemos lá, do cara vinha cru, tinha um cidadão que, né, vinha sempre com a camisa do Seattle Seahawks, né, eu e a Renata ficamos já com birra do cara, porque nenhum de nós dois gosta desse time, e parecia que ele não tinha outra camisa, e ficava só reclamando e olhando pelo lado de trading de cripto, né? Então era uma pessoa extremamente chata, só vinha com as perguntinhas e falando, de novo nós estamos falando desse assunto. Então a gente dá material e fazer os caras lerem alguma coisa para trazer alguma dúvida dentro desse material faz mais sentido. Não, perfeito, porque essa é a minha dúvida, porque assim, eu percebi pelo material disponibilizado para o BRI que trabalha muito pouco com trade, questão de criptomoeda, então assim... Nós não trabalhamos com isso. Gente, a gente não falou a palavra Bitcoin na reunião do CAL aqui em Lavras, eu estava pensando nisso. Isso é que é assim, já deixar o pessoal preparado. Claro que vai vir preparado com as outras aulas, mas é porque toda vez que você vai comentar alguma coisa, o pessoal vem em cima disso. Mas perfeito. Acho que o Gustavo também gosta da ideia. Vamos embora, então. Já esclareceu a dúvida. Então é isso. Acho que é FGV. Mais alguma dúvida? Fala. A gente tinha falado, acho que na outra sincronização, da questão da gente talvez gravar alguns vídeos das aulas e não sei se alguém refletiu sobre isso, qual é o posicionamento, se a gente vai seguir com essa ideia ou se vamos... porque vai servir tanto para GV quanto para outras... São duas coisas. Eu vou colocar no ar, eu não pus ainda porque eu estou me dedicando a colocar o Reeves and Beer primeiro, mas eu vou fazer aquilo que eram 5 dias de workshop, 6 dias de workshop, que a gente decidir,
para testar esse nosso modelo antes da FGV. Para a gente testar essas aulas e tudo. Então, mas aí eu vou ver bem a linguagem que eu vou colocar disso, né? Vou pensar bem em termos de quanto a gente pode cobrar para fazer isso daí, né? E como vai ser a divulgação disso. Eu não quero, talvez, fazer uma divulgação maciça, talvez eu só faça dentro do nosso mailing mesmo, e falar, olha, nós estamos criando isso, são vários programas que vão nascer dessas aulas, é uma coisa nova que o BRI está fazendo, então, por conta disso, nós estamos oferecendo para quem já conhece o trabalho do BRI a oportunidade de participar, né? Então, não fica um negócio, nós vamos fazer a GV e antes da gente fazer a GV a gente está abrindo um condensado que é concorrente da FGV. Não, beleza. E aí a gente pode gravar isso daí e servir como uma ferramenta de preparação dos professores, entendeu? Porque eu acho o seguinte, a hora que isso tudo estiver pronto... isso que eu penso inicialmente. Né, isso vai ter que ser o plano de aula, as ementas que vão ser oferecidas, né? E aí vai ter que vir um manual do professor para cada uma das aulas, dizendo o que ele pode falar de cada um dos slides, da apresentação, como é que isso está linkado com as próximas aulas, e quase um vídeo nosso explicando o que sai disso. Isso é bem legal. Porque eu já prometi para uma turma aqui em BH de mandar essa ementa para o cara oferecer em duas universidades aqui. Legal. E já tem várias universidades que estariam interessadas nesse curso. O próprio Mackenzie me pediu para apresentar lá a ementa para fazer esse curso lá no Mackenzie. Sim. Vai rolar o simpósio no Mackenzie? Vai rolar o simpósio no Mackenzie. Estou trabalhando. Legal. E se eu conseguir colocar o curso, né, o Mackenzie quiser colocar o curso, por mais que eu adore a GV, meu amigo, eu sou mackenzista de corpo e alma, fiz engenharia, fiz mestrado, estou fazendo doutorado, meu pai estudou e deu aula lá, minha filha está estudando lá, meu avô foi pastor da igreja e deu aula no Mackenzie. Eu acho que eu tenho um pouco mais de conexão com aquela universidade, além de morar do outro lado da rua. Entendeu? Então, adoramos a FGV, gostamos muito da FGV, mas o Mackenzie é Mackenzie, isso não tem conversa. Né? Beleza, tranquilo. Porque quando eu pensei inicialmente foi de fazer justamente o vídeo como preparação para nós, assim, para os professores, né? De preparar o material, de trabalhar em cima do material, não como um objeto novo de venda, né? Ô, Cal, qual a ferramenta que você... Peraí que eu tá no telefone ali. Ah, tá. Alguém lembra qual foi a ferramenta que ele sugeriu para fazer a conversão de PDF para Word? Não. Da Adobe. Como? Oi, gente. Cortei. Falou... Era a Delza que estava me chamando aqui. Sei lá o que. Ia falar para ela entrar aqui na nossa conversa. Volta a pergunta, por favor. Você consegue. Agora eu uso o Foxy. Isso aí. Oi? Embaixo. Em relação à gravação das aulas, essa prévia, como é que a gente vai fazer? Ela está perguntando em relação à gravação das aulas, como será feito, e o resto eu não consegui entender. Eu também não consegui entender nada. A gravação das aulas nós vamos achar alguém que faça. Nós temos equipamento, eu tenho iluminação, tenho câmera, tripé, essas viadagens todas.
Então a gente dá um jeito de fazer essa gravação. E lá no Habitat, nós temos um estúdio marcado, trabalhando lá. Então a gente pode conversar com eles e pegar umas, vamos dizer, dicas técnicas de como fazer. Estou olhando aqui, a ferramenta da Acrobat que converte PDF para Word é só paga mesmo. No caso, a gente teria que... Posso arrumar uma aqui, legal? Olha, o pago é R$10 na Santa Efigênia, lá em São Paulo. Como é que é? Não ouvi, falou, ficou baixo. O Acrobat é o Adobe. É. Então, na Santa Efigênia tem uns caras na rua que vendem por R$10. Ah, entendi. Não, tá. Então, cada um, então vamos fazer o seguinte, é porque eu pensei em disponibilizar uma ferramenta também, já no link de cada artigo. Cada um fica responsável por arrumar uma ferramenta que converta, então, ou não? Ou vamos padronizar a ferramenta? Converteu para o Word, eu acho que quem tiver o Acrobat, ou estiver fazendo alguma coisa, consegue converter 2, 3 de uma vez só. Entendeu? Então a gente ganha tempo com isso. Né? O mais chato é pegar o Word limpando. Tá. Dependendo do Office, ele consegue fazer isso também, viu? O Office que eu tenho aqui, ele já abre como Word. Acabei de testar ele aqui agora. Sabe? Depois até... Qual Office você tem aí? Eu tô com o último, aquele que é versão online, por causa da PUC. Então, você colocar, clicar nele com o botão direito e abrir como, aí você tenta abrir como Word. Não sei a qualidade, porque também fica todo desconfigurado, igual você falou, Cal. Mas eu acho que todos ficam assim, né? Mas eu acabo de testar aqui agora. A tarefa é essa, né? Eu acho que o Google Drive, o Docs faz isso também. É verdade. E o bom do arquivo de Docs é que fica todo mundo editando mesmo, não tem que ficar subindo de novo toda hora, aí edita na nuvem, né? Dá para dar aquela limpada na nuvem. Tá? A tradução é que a gente vai fazer numa ferramenta que meça esse trabalho de tradução. Tá. Bom, eu vou fazendo aqui, depois eu dou notícia. Tá bom. Eu só perdi, Cal, essa proposta dessa aula condensada, você falou algum prazo que já foi? Na hora eu não escutei direitinho. A aula condensada eu quero fazer no final de julho. Até final de julho, né? O curso da FGV é 12 de setembro. Então a gente teria julho e agosto para fazer isso. A última semana de agosto é a Blockchain Week. Então não adianta a gente pensar em fazer qualquer coisa. Entendeu? Aí você tem a turma que está voltando de aula, as crianças voltando de férias, os executivos ficam meio assim. Então eu achei que talvez a última semana de julho seja interessante. Eu acho que a gente pode testar isso. Perfeito. A gente tem esse calendário criado em algum lugar para a gente poder consultar? Tá lá no Trello? O calendário de aula? Não só de aula, de todos os eventos que a gente tem para fazer. Não tem. A gente ia ficar de fazer uma agenda, mas não criamos essa agenda. Eu vou fazer uma aqui no Google e daí já compartilho com todo mundo. Perfeito. O link dela. É mais fácil. Porque aí já tem as coisas que eu vou tocando. Então agora vamos falar um pouco de Blockchain Week. Na última semana de agosto, né, eu estou acertando com a turma da Blockmaster de fazer essa Blockchain Week, onde a gente vai ter a premiação, que já está na nossa mão organizar e fazer a curadoria. Eu estou só aguardando a Jane me mandar como é que é a curadoria do Blockchain Awards que nós fizemos lá no Canadá, e aí a gente vai poder começar a trabalhar nisso.
Vai ter essa coisa da apuração dos artigos acadêmicos, mas isso nós vamos usar os professores das universidades que vierem apoiar o evento com a gente. Vai ter um evento chamado Blockchain, que é para startups apresentarem seus pitches lá em São Paulo. Nós vamos selecionar 10 startups e vamos botar ela na frente de, sei lá, uns 5, 6 ventures ou aceleradoras para que elas conseguirem investimento. Mas a ideia, e aí a turma de Lavras e de Itajubá podem ajudar, é a gente fazer eventos durante essa semana espalhados pelo Brasil. Então, Curitiba, o Giancarlo Rocco já topou fazer um evento lá na Celepar. Aqui em BH, a turma da Blockchain BH e o Olavo vão poder organizar alguma coisa. Nós não sabemos ainda o que a gente vai fazer. Seria muito interessante, uma vez que a gente está a uma semana de Santa Rita, por exemplo, a gente poder fazer alguma coisa em Itajubá. E a mesma coisa em Lavras. Qualquer coisa, que seja um meetup, uma cervejada, ou algum negócio, marcando que existe eventos de blockchain naquele período no Brasil inteiro, no que a gente chamaria de Blockchain Week, ou seja, você não pode ir para São Paulo para participar. Então, vai nesse ponto e você vai fazer parte. Eu não sei se a gente consegue transmitir todos os eventos ao vivo, mas de repente... Nossa, é isso que eu ia falar. Isso ia ser muito legal se pudesse ser compartilhado nas mídias sociais do BRI, dos grupos. Ia ser divulgado. Divulgar a gente vai. Divulgar vai ser, né? Porque nós estamos fazendo isso com a Blockmaster. Os caras são mais profissionais. Mas a ideia é da gente fazer coisas. Em Porto Alegre vai rolar, sim, Lucas. Não sei ainda com quem, mas acontecendo a gente vai te avisar. Desculpa. Porque qualquer evento que a gente faça, né, marca. A minha ideia de ir a Recife, Beto, é de conversar contigo e junto com a turma do Porto e com o Carnucci e a Juliana, fazer alguma coisa em Recife também, entendeu? Nem que seja um meetup para discutir meio de pagamento, sei lá o quê. Era isso que eu ia te falar. Tipo, naquela semana que eu conversei contigo, eu tive uma conversa com o pessoal do Porto Digital lá. Uhum. E aí, por coincidência ou não, a pessoa que está organizando os eventos lá, que é o coordenador de eventos do Porto Digital, é um cara que trabalhou comigo. Ele contratava eu tenho uma banda, ele contratava minha banda. Eu conversei com ele para a gente saber como é que está funcionando e tal. Como é que se existia a possibilidade de conseguir fazer uma agenda com o BRI dentro do Porto Digital. E ele falou, tipo, aqui a gente tem um universo de espaço. Eu falei, eu queria saber se existe um espaço que o Porto Digital entre junto com o BRI. Tipo, o BRI entraria com a parte de conteúdo, nesse caso, e vocês entrando sem ter que pagar nada, sabe? Tipo, dando a agenda para que... Aí ele falou, para mim isso aí é de boa. Então, beleza. Nós vamos continuar tocando isso. Bruno, o que você ia falar? Vou ver aqui. Nada. Cadê meu fone? Ô, Bruno, você só fica acelerado daquele jeito na BitConf, aqui você está assim no meio. Ele disse que o microfone dele está quebrado. Vocês estão me ouvindo agora? Agora. Alô? Aí, não, que se a gente conseguisse fazer a transmissão ao vivo, ia ser, compartilhar nas mídias, além da divulgação, ia ser muito louco, fazer uma cobertura do grupo, da Blockchain Week, em outros pontos do Brasil também, né? Produzir um material muito disso, porque é muito raro ter eventos assim no mundo, né? Você pega uma semana e não é só num lugar, aí em vários lugares, bem descentralizado mesmo. Né? Olha, o Blocktank e talvez o congresso acadêmico, isso seja possível. Porque tem um cara que eu trabalhei com ele no Instituto de Engenharia há muito tempo atrás, e eu descobri que faz um ano ele montou uma empresinha de transmissão ao vivo.
Então eu vou incluir ele nas conversas e demais, da hora. arrumar um jeito de bancar a transmissão desses 2 eventos, pelo menos. O Fórum Blockmaster, eu não sei o que o Rubens e a Lizzie estão pensando nesse sentido. Né? Se puder, a gente faz, mas aí é uma decisão desse evento especificamente. Sim, às vezes pegar só o pessoal do BRI que for participar do fórum da Blockmaster e emendar, e que aí vira material de divulgação, né? Eu estou cuidando da curadoria junto com a Liz, então eu devo ter uma conversa com ela, porque eu estou querendo mudar um pouco o tom das palestras, né? Me veio uma coisa na cabeça, que a gente leva sempre os provedores, né? A gente nunca leva os clientes. Sim. Em Toronto, os caras levavam os clientes para dar palestra, não o provedor de tecnologia. Da hora. Nossa, é isso que falta até usuário mesmo participando das associações de então, mais... você imagina que a palestra de sistemas de saúde tinha no painel um paciente de doença crônica. Nossa, o paciente estava dizendo o que ele achava que eram os direitos dele, como é que o blockchain tinha que atender ele como paciente. Da hora. Você já viu alguma coisa discutir com o paciente de saúde? Todo mundo tem uma teoria, mas né, nada. Ninguém aplica ela, né? Sim. Nossa, foda demais. Vamos tentar trazer isso pra cá, pelo amor de Deus. Eu quero ver isso aqui. Eu não tenho como ir pra lá. Sobre o streaming, só queria falar um negócio rapidinho. Eu conheço o Open Broadcaster Software, né? Que é ele é open. Eu só vou testar com mais câmeras. Eu tinha testado com 2, rapidamente. Vocês estão me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. E aí eu tinha testado com 2 câmeras. Aí eu vou ver se eu consigo mais um celular aqui da minha esposa. Eu vou testar fazer um broadcast com 3 câmeras aqui no meu Facebook. Legal. Avisa quando? Não, vou ver se amanhã eu consigo já fazer isso, porque se der certo, aí só a única coisa que vai ser o equipamento, o notebook, e aí as câmeras, não sei como que é integrada a questão de câmera, se for uma câmera tripé, enfim, com celular dá para fazer, porque ele pega o streaming, né, via Facebook, ele enquadra no único ponto. Se eu conseguir fazer isso com câmera normal, aí depois se alguém tiver uma câmera normal para emprestar, eu faço uma live para tentar ver se pega uma câmera. Eu tenho aqui, eu levo na segunda-feira, eu já deixo com você. O que eu estava pensando, gente, me correu agora é o seguinte, nós vamos estar tudo à solta, né? Nesse período, alguns vão estar no evento da Blockmaster ou nos outros eventos. É todo mundo ter câmera, a gente tem um lugarzinho com iluminação e o escambau, né, da gente começar a produzir conteúdo nosso, entrevista, painel, discutir o que foi falado em alguma palestra que a gente acha relevante, ou pegar um palestrante que falou algo e trazer ele para dar uma opinião mais aprofundada, porque palestra a gente sabe que é tudo muito raso, né? Sim. E a gente começar a se movimentar para fazer uma cobertura exclusiva do BRI da semana de blockchain. Aí, massa. Aí é usar mesmo o fone do celular ou pegar uma lapela e usar o celular, não? Não, tem... Olha, gente, sem brincadeira, é que eu não tenho aqui. Existem uns microfoninhos de lapela que vem numa caixinha, custam $100. A gente pode dar um jeito de trazer essas coisas, porque vem de qualquer lugar nos Estados Unidos. E massa. Aí, com o celular, a gente faz as entrevistas, entendeu? Eu achei um engata no outro, então você pode prender um em você e segurando o celular você faz a pergunta e o cara responde e o áudio e ele capta. Perfeito, entendeu? Massa, aí sim. Eu achei na Santa Efigênia, tipo R$100. Eu tenho um de lapela, por isso que eu vou ver se eu consigo pegar com um amigo meu, o segundo, aí eu já levo na segunda-feira para testar com o Bruno. Pronto. Eu já tenho equipamento já também, aí a gente pode condensar nisso, eu vou testar também. Eu posso fazer isso para vocês, tá? Ana Paula, você perguntou de Curitiba, o que a gente está fazendo? Curitiba, na Celepar, eu propus de falar sobre legislação, de regulamentação. Então, a ideia seria trazer uma pessoa do BRI
de Nova York, é o Joel Telpner. Ele escreveu um estudo excelente sobre regulamentação chamado O Leão, o Unicórnio e a Coroa, e até foi a palestra que eu dei quando eu conheci a Renata. Foi em cima desse estudo dele, e ele viria para ajudar para falar sobre regulamentação. E o Giancarlo Rocco, que é o nosso contato, já topou. Aí a Renata iria conversar com o Joel para ver quanto custaria de ele vir aqui para participar desse evento, e daí ele viria para São Paulo para falar no fórum da Blockmaster ou alguma programação com ele aqui. Não sei exatamente como é que isso vai ficar, porque uma vez a gente traz um cara desse, a gente vai ter que trabalhar com ele para tirar o máximo de proveito possível, né? Qual que é o nome dele? Joel Telpner. Joel Telpner. E o artigo? The Lion, the Unicorn and the Crown. Ou The Unicorn, the Lion and the Crown, uma coisa assim. Valeu. É um artigo que a Renata fala legal. Que eu comecei a falar na frente dela e puxei todos os assuntos que ela ia falar na palestra dela. Só que, como o artigo, né, se relaciona a uma fábula do Lewis Carroll, do Alice no País das Maravilhas, eu falei sobre regulação com Alice no País das Maravilhas. Massa. Então, você imagina o nível do cara, né? Para mim já é difícil falar sobre Alice no País das Maravilhas, quanto mais falar de regulação em blockchain usando as metáforas do livro. Devia ter sido psicodélico no mínimo, né? E ele é um cara... lá com a pupila toda dilatada. Ele é um cara super gente boa, super da hora. Boa, um cara super tranquilo. Eu falei com ele, né, lá se ele gostaria de vir ao Brasil para ajudar a gente nesse negócio de regulação. Ele falou, puta, tô à disposição. Então... Nossa, fechou. Vamos... Passei o link aí do Super Jerônimo. Do arquivo. Cara. Então estamos nesse pé, gente. Muita coisa para fazer. São 9 horas, eu acho que a gente já cobriu tudo que a gente tinha para cobrir nesse momento. Vou liberar todo mundo para passar o sábado já com um monte de tarefa. E provavelmente ao longo da semana... Lucas, está com a mão levantada aí, peraí. Desculpa, não, tu já falou, era o lance de... Deixa eu baixar a mão. Não sabia, tô aprendendo a usar o Zoom. Era justamente essa questão de que Porto Alegre organiza alguma coisa, com certeza. Semana passada a gente já fez uma confraria já de um happy hour que a gente usou de desculpa para encher a cara de cerveja, mas foi genial ali a gente já falando de blockchain e tudo mais. Você arrumou uma desculpa para falar de blockchain, encher a cara de cerveja, isso é padrão, né? Eu estava pensando, como eu já tinha conversado contigo pelo telefone naquele dia, eu estou tentando estruturar algumas coisas aqui por Recife também, para tentar... no ponto digital, ou seja, na Anshan, a gente está evoluindo bem lá com o pessoal da Anshan, e eu vou ver se eu consigo fazer mais alguma abertura com o lead daí de São Paulo. Tem uma perna aqui também, e por coincidência eu conheço a pessoa da lá, para a gente tentar envolver um pouco mais o BRI na questão empresarial, né? Vamos tentar sentir um pouco da dor do mercado para a gente fazer esse link e tentar, de certa forma, fazer o tripé para levantar essa discussão. Eu já te passo até segunda-feira a minha programação. Quando é que eu vou aí para Recife? Eu acho que eu devo chegar aí lá pelo dia 10, segunda-feira, se não me engano. E aí a gente pode marcar algumas coisas aí. Show de bola. Beleza. Tá bom? Jay, você quer falar? Quero. Eu só queria saber, assim, super rapidinho mesmo, como que tá a questão de pesquisa de vocês, né? Porque terminando da questão de inserir o logo do BRI Brasil em outros eventos, por exemplo, se o BRI Brasil vai fazer o apoio de algum outro evento ou coisa do gênero,
Porque nós estamos nos colocando na posição de... E cortou você, Lucas. Sou eu? Como instituição e não como pessoa pesquisadora. Que aí tem essa diferença, entendeu? Não sei se eu fiquei claro a pergunta. A gente pode colocar dependendo do evento, dependendo do que ele defenda, dependendo da liberdade que a gente tem para apresentar as nossas coisas. Ô, Carl, pegando esse link aí, eu acho que seria interessante fazer aquele documento e tornar público aqui no grupo aquela documentação que eu mandei para você, para poder mandar para o pessoal da Anshan, que torna a entidade um pouco mais, como é que eu posso dizer, personificada juridicamente para os olhos da sociedade comum, para que diga, ó, nós somos um grupo de pesquisadores aqui, a gente quer discutir com vocês, e o que vai se desenvolver depois dessa conversa aí é enquanto de forma independente, a gente vai analisar. É uma boa ideia, quem fez o documento tem todo o direito de publicar a hora que ele quiser. Pronto, vou subi-lo agora. Agora, Jay, conta a pesquisa que você estava perguntando. Então, eu queria saber como que vocês estão em relação a isso, porque eu gostaria muito de poder fazer pesquisa com vocês e escrever coisas, né? Como eu estava falando. Eu estou terminando meu mestrado, estou fazendo projeto de doutorado, e eu vou muito nessa parte de blockchain identidade, blockchain acesso à justiça. O meu mestrado foi, assim, eu sou advogada, tá? Eu fiz mestrado em Direito Internacional, estou querendo começar o doutorado em Direito Internacional também. Então, para o mestrado, eu fiz uma análise, né, da parte jurídica dos smart contracts, e agora, com o doutorado, estou fazendo projetos sobre regulação do direito internacional humanitário e identidade baseada em blockchain. Então, assim, eu gosto muito dessa parte de pesquisa, e eu queria saber como que é para escrever com vocês, para quem está liderando a pesquisa na linha legal é a doutora Renata. Ela já conversou com a Hillary, então ela já, para o artigo dela, ela já tem todo o modelo que está sendo usado, né? E ela conversou também com a Kirsten, que é a editora da pesquisa. Então ela já sabe todos os parâmetros e tudo. E ela está tocando a dela, que seria uma proposta de uso do blockchain na justiça brasileira, onde o blockchain poderia resolver todos os gargalos. Então a melhor pessoa para você interagir nessa hora e determinar não só o tamanho da pesquisa, mas também até o formato como se escreve a pesquisa para publicação internacional no BRI, é com ela. E ela que está falando com o Joel, que faz as pesquisas na área legal também para o BRI. Então, qualquer interação para fonte primária, essas coisas, vocês três acabam trabalhando juntos. Ok, beleza, valeu. Falou? Aproveitando essa ponte aí, eu gostaria de entrar em alguma pesquisa. Estou correndo, cobrando muito aqui. Vou tentar sugar do cal. Eu quero iniciar o meu mestrado. Por favor, estou dependendo muito do preço. Estou cobrando vocês ansiosamente. Vai lá. Eu queria só lembrar um pouco, assim, eu tenho bastante interesse muito semelhante ao que a Jim colocou, assim. Então, assim, eu me disponho a de alguma forma, auxiliar e até participar em conjunto, já que ela está entrando agora, também é um interesse comum. Eu também sou da área do direito, aqui em Fortaleza, blockchain é quase uma linha do direito. Então, eu queria, de alguma forma, colaborar nesse sentido também. Eu acho o seguinte, gente, não tem ainda um grupo do WhatsApp só voltado para fechar algum tipo de linha de pesquisa ou qualquer coisa nesse sentido. Talvez a gente pudesse tratar todos os assuntos de pesquisa lá para tirar as dúvidas de vocês. Beleza. Beleza? Mata tudo lá no Pesquisas e Conteúdos, que aí fica tudo, pelo menos todo mundo está enxergando e consegue opinar. Né? Bota lá, mas quando eu faço um assunto específico de pesquisa, às vezes lá tem muita gente que não está, talvez, preocupado com pesquisa em si, acadêmica, ou produzir um artigo para o BRI. Está pensando em fazer, como nós fizemos com as aulas da FGV, entendeu? Nós não estamos tratando da... Faz os spin-offs, né? Isso, faz um spin-off, mas aí a gente pode chamar assim, não só pesquisa e conteúdo, mas efetivamente projetos de pesquisa em andamento.
E aí a gente lida por lá, entendeu? Porque aí nós vamos ter discussões um pouco mais técnicas, vamos ter uma troca de documentos que talvez é melhor não ficar no peer-to-peer, mas ficar só quem está interessado mesmo, né? Boa. Não sei o que vocês acham. Eu acho massa. Então, beleza. Agora, onde é que eu boto essa outra coisa? Esses arquivos que a gente vai começar a criar, por exemplo, eu vou subir esse documento de apresentação do BRI. Provavelmente, algumas discussões podem gerar outra discussão, uma geração de novo documento. Onde é que eu posso subir esse arquivo e onde é que vão ficar esses? Né? Acho que o Lucas abriu uma pasta, foi o Gustavo. Um dos dois abriu uma pasta para documento. No Trello tem um quadro que chama Base Comum. Eu acho é baseado no vídeo dos metrônomos, sabe? Então a gente tem lá tudo que for de comum, a gente tem que criar ali, eu acho, porque preciso saber o que é tudo do BRI nosso. Vai ali, entendeu? Estou vendo agora. Massa. E aí autonomia para organizar. Cada um pode entrar lá, criar do jeito que quiser, mas desde uma forma que não fique confuso. Agora, a referência central acaba sendo aquele quadro no Trello. Massa. Eu vi aqui, eu já vou subir já. E, enfim, eu acredito que com esse parque descentralizado, a gente vai precisar aí criar uma estrutura um pouco mais, eu tinha até falado com o Cal sobre isso, um pouco mais profissionalizada, digamos assim, para iniciar algumas etapas de conversa, que foi algumas dificuldades que, pelo menos eu tive quando fui tratar com o povo aqui, que eu tive que falar com o pessoal da Michan, que como é que eu posso dizer, como a gente vai gerar essa comunicação, fazendo com que todo mundo se mostre quanto partícipe do BRI, mas de forma independente. Que todo mundo fale a mesma língua, que utilize a mesma imagem de comunicação, que utilizem os mesmos arquivos. E como isso vai gerar, porque o Carlos falou que em algum momento alguma coisa pode gerar custos só por ter essa forma de identidade. Como a gente pode reduzir ao máximo esse custo de identidade formal, digamos assim. Tem um Jerônimo aí, eu acho, não? Eu estava aguardando isso. Eu posso gerar esse Jerônimo. Eu seguro ele. Um padrão de, por exemplo, lá na universidade a gente vai usar um papel timbrado, né, digamos assim. Isso. Eu até tinha criado isso. Um papel timbrado para slide, um papel timbrado para documento, um papel timbrado para artigo. Isso. E também assinatura de e-mail, que eu acho que é muito interessante. Eu tinha até falado com o Carl. Aí é quando a gente vai entrar um pouco mais. Como a gente vai fazer os e-mails, sabe? Tipo, o Carl tinha dado a ideia de se criar o e-mail centralizado, pelo menos aqui, para o Nordeste, e redirecionar para quem tivesse dentro do núcleo aqui, né? Seja ou seja qualquer pessoa que aparecer daqui de Pernambuco, a gente poder centralizar, mas começar a criar o núcleo daí de Minas e daí vai distribuindo. dessa formalização jurídica, de identidade jurídica, né, digamos assim. Bom, eu acho que o ideal é a gente começar a discutir isso. Se você faz vamos dizer, essa organização do que é preciso, a gente chega. Eu tenho alguns modelos que eu uso, posso compartilhar,
né? Modelo de PowerPoint, modelo de papel timbrado, essas coisas, fazer os e-mails, a gente pode fazer via grupo, não vejo problema nenhum. Eu só não fiz isso porque a gente ainda não tem o modelo jurídico acertado, e eu estava aguardando exatamente essa coisa dos contratos que o doutor Evandro ia fazer. Aliás, na quarta-feira, às 10 horas, o Evandro vai levar a equipe dele lá no escritório. Eu estou pensando em abrir o Zoom para quem quiser participar. Conhecer a equipe dele e interagir com a equipe dele. Para os caras terem uma ideia do tamanho do trabalho que tem pela frente. E só a gente falar que a gente consegue mobilizar as pessoas não entendem ainda essa dinâmica, né? E como é que funciona, né? Se estiver disponível, eu vou compartilhar o link, tudo no dia. Que hora vai ser, Cal? Vai ser às 10 da manhã. Aí eu jogo no grupo todos os detalhes e a sala. Ele vai passar lá no Inovabra, e aí eu abro para todo mundo conversar e conhecer a equipe que vai estar trabalhando e interagir com a equipe dele. Massa. Beleza? Beleza. Bom, gente, meu horário deu aqui. Foi um prazer enorme vê-los de novo. Obrigado, Carlos, pela sincronização. Já tem muita coisa para a gente tocar. O ano está ficando curto. Pra caramba. Não, é isso aí, Pedro. Gostei bastante de hoje e vai ser só a primeira. Bora lá, gente. Eu dou notícia do quadro do Trello, vou finalizar agora de manhã e já entrego para começar o trabalho. Tá bom. Eu vou finalizar o meu Jerônimo também, vou tentar dar uma corrida gigante com ele agora de manhã também. Beleza. Tá. Eu fechei a assinatura do Adobe aqui. O Thiago está testando com o Foxit, eu testo aqui com o Adobe, o que fica ok. O que ficar melhor a gente escolhe e já sai convertendo tudo para Word. Perfeito. Beleza. Valeu, galera. Um abraço, valeu, tchau, tchau. Beijinho para todos. Até mais. Tchau. Tchau.